Vamos lá, vamos voltar lá. Então, olha só, a gente precisa ver uma forma de fazer isso aqui no Maple. Só que isso é uma função definida por partes, né? Ela está definida em duas partes diferentes. Então, quando eu quero fazer uma função definida por partes, no Maple, eu tenho que usar o comando piecewise. Aí eu escrevi aqui a função como a gente escreve à mão, e escrevi aqui como a gente vai fazer no Maple, fazendo uma correspondência de cores, para você entender o que quer dizer cada coisa. Então, ó, a função, né, f de x no Maple, a gente define a função como f, dois pontos, igual x setinha, sendo que essa setinha é o hífen e o sinal de maior. Isso aqui é a forma de definir uma função, ou seja, isso aqui é o equivalente a isso. É como a gente define uma função. Beleza. A minha função está definida por duas partes. Por isso, eu tenho que usar o comando piecewise, ou seja, o comando piecewise é o correspondente a essa chave. Por quê? Eu uso o comando piecewise porque essa função é definida por duas partes. Aí, como é que é a sintaxe do comando piecewise? Quer dizer, como é que a gente escreve o piecewise? À mão, a gente escreve assim, primeiro a sentença e depois o intervalo no qual ela está definida. No piecewise é o contrário. A gente escreve primeiro o intervalo e depois a sentença. Então, no piecewise, eu escrevo x maior ou igual a 2, que para eu colocar o maior ou igual no Maple, eu tenho que colocar maior e em seguida igual, vírgula. Aí escrevo a sentença, olha lá, que é 3x mais 2. Aí depois, o próximo intervalo, x menor que 2, e escrevo a sentença, que é o 5x menos 2. Então, o piecewise é o comando para eu escrever uma função definida por várias sentenças. Então, vamos lá para o Maple para a gente resolver isso no Maple. Então, só recapitulando, o que a gente quer? A gente quer que essa função seja contínua. Então, a gente pega o limitante dela, que é o B, e aí a imagem dessa função, a imagem do B nessa função por essa sentença, tem que ser a mesma imagem do B nessa função por essa sentença. Então, vai substituir o B aqui e o B aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o Maple. Olha só, a qualquer momento, vocês me parem, viu? Se tiver alguma dúvida. Então, olha, para eu começar, isso aqui vai estar disponível para vocês, né? Então, não se preocupa, porque vocês vão poder assistir esse vídeo depois, com calma, parando e fazendo ao lado com o Maple, porque também não adianta. Maple é o tipo da coisa que não adianta você ficar olhando, né? Você tem que ir fazendo junto. Então, vamos lá. Sempre que eu vou começar um exercício de Maple, a gente tem que dar o restart. Aí, ó, definir a minha função definida por partes, né? Então, f, dois pontos, igual, x, setinha, piecewise. Primeiro eu coloco o intervalo, então x menor ou igual a b, depois a sentença, que é o a vezes x mais 3. Aí, segundo intervalo, x maior que b, a sentença, que é o 10 menos 2x. Só que observe o seguinte, quando eu escrevo só isso, o Maple simplesmente repete aquilo que eu escrevi. E aí, vocês, em geral, ficam inseguros se vocês escreveram certo. Então, o ideal é o seguinte, quando você escreve alguma coisa que o Maple só repete, você não consegue ver como você gostaria de ver, que é como a gente escreve à mão, o que você faz? Isso é a definição da tua função, f de x. Então, você vem aqui do lado e simplesmente escreve f de x, para ele te mostrar quem é a função f de x. Olha lá, aí ele está mostrando quem é a função f de x, então agora você está vendo que, de fato, ele escreveu aquilo que você queria que ele tivesse escrito, que é a definição. Se eu tiver com a lista aí aberta ao lado, você vai ver que a definição da função é exatamente essa. Bom, agora a gente precisa fazer aquilo que eu falei, que é substituir o x por b na primeira sentença e o x por b na segunda sentença, e elas têm que ser iguais, para que a função seja contínua. Então, eu tenho que resolver uma equação no Maple, que é substituir o x por b em cada uma das sentenças. Para isso, eu vou pegar essa sentença e vou defini-la como uma outra função. Então, venho aqui, ó, G1, dois pontos, igual x, setinha, a x mais 3. Quer dizer, peguei a primeira sentença e atribuí a essa sentença uma função. Quer dizer, defini como uma função. Pego a segunda sentença, que é essa aqui, e vou defini-la como uma outra função, G2 de x, que é o 10 menos 2x. Então, definir essas duas funções. Agora, o que eu quero? Eu quero resolver a equação G1 de B igual a G2 de B. Por que de B? Porque B é o limitante aqui. Então, eu quero substituir o x por B aqui, substituir o x por B aqui e igualar as duas. Então, eu quero resolver
resolver a equação G1 de B igual a G2 de B. Só que se eu puser só isso, olha só. Primeiro, vou tirar aqui esse S também. Então tá, eu quero resolver essa equação G1 de B igual a G2 de B. Aí ele me responde A igual a menos 2B menos 7 sobre B e B igual a B. Porque é aquilo que eu te falei, a gente caiu numa equação só com duas variáveis. Uma equação só com duas variáveis a gente não consegue resolver. Então ele acha o A em função do B e diz que B é igual a B. Ou seja, isso vale para qualquer valor do B. Então o que eu faço? Quando eu me dou conta disso, que eu encontro o valor de uma variável em função da outra, eu venho aqui no solve e coloco assim, tá, beleza, o que eu quero é só o valor do A. Eu quero A em função do B. Então, coloco aqui o A entre chaves, e aí ele encontra o valor do A em função do B. E aí eu vou atribuir esta solução encontrada a uma variável S. Então, S, dois pontos, igual, que é o símbolo de atribuição. Então, eu atribuí à variável S esse valor do A. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e puser assim, S, ponto e vírgula, quer dizer, eu quero saber quem é que está dentro do S, ele vai me mostrar, ó, o S é o A, que é isso aqui. A partir de agora, onde eu puser S, ele vai, dentro do S, está guardado na memória esse valor aqui, que o A é igual a menos 2B menos 7 sobre B, certo? Bom, feito isso, a gente encontrou, então, o A em função do B, e isso vale para qualquer valor do B. Se isso vale para qualquer valor do B, eu vou atribuir um valor aleatório ao B. Eu vou pegar que B recebe 1. Por que 1? Qualquer valor. Você poderia ter pego qualquer valor. Exatamente para a gente ver que para qualquer valor do B, isso vai dar certo. Qualquer valor do B que eu substitua aqui. E que eu encontre o A em função do valor escolhido para o B e substitua aqui, eu vou encontrar uma função, claro, dependendo do valor do B, vai ser uma função diferente. Mas todas essas funções estarão satisfazendo o enunciado do problema, que é que a função seja contínua, certo? Então, peguei aqui um valor qualquer. Por exemplo, se o B for 1, aí eu quero, então, resolver isso para B igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha função, que aqui eu acabei definindo uma outra função G, mas não precisava. Eu posso simplesmente pegar a função que eu defini como f, colocar aqui de novo, f de x, pisuais, x menor ou igual a b, porque agora ele já sabe que o b é 1, porque eu atribuí o valor 1 ao b, então aqui ele já vai colocar 1. Só que eu quero substituir nessa primeira sentença, que eu chamei de G1, eu quero substituir o valor do A. Valor esse do A que está guardado dentro da variável S. Então, eu coloco aqui, para x menor ou igual a b, eu vou substituir o valor que está guardado em S na variável G1. E aí, depois a segunda sentença, que é x maior que b, eu tenho a G2 de x, que é essa sentença daqui. Eu quero saber o seguinte, tá entendido como é que funciona o comando subs? E se eu quiser que apareça aqui a minha função f, eu coloco aqui f de x, e aí aparece ela com as substituições. Alguém quer que eu explique aqui à mão como é que funciona o comando subs? Como é que funcionou o comando subs ali? Ou não precisa? Então, olha, deixa eu mostrar aqui à mão como é que funciona o comando subs, como é que ele funcionou. Olha só, a gente tinha essa função daqui, não é isso? Aí, o que a gente fez lá à mão? A gente substituiu o x por b na primeira sentença e o x por b na segunda, e a gente quer que elas sejam iguais. Só um minuto, deixa eu ver se para de coisar aqui o foco. Para não ficar assim tremendo toda hora. Então, a gente quer que essas duas funções sejam iguais quando a gente substitui o x por b. Então, para ser contínuo, substituí, cheguei aqui, encontrei o valor do A em função do B. Como isso vale para qualquer B, eu peguei um valor aleatório do B. Então, peguei, por exemplo, se o B for 1. Aí, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar no A esse valor do B. Então, eu atribuí a uma variável S, então foi S, eu atribuí A igual a 7 menos 2B, isso tudo sobre B. Como antes eu atribuí ao B o valor 1, dentro do S agora está que o A vale 7 menos 2 dá 5 sobre 1 dá 5. Então, dentro do S agora, é como se dentro da variável que eu chamei de S, aqui dentro dessa caixinha, tivesse guardado o valor A igual a 5.
Só que eu quero fazer o que com esse valor? Eu quero substituir esse valor aqui na minha função. Só que dentro dessa função, para eu chamar cada uma das sentenças, eu chamei essa sentença aqui de G1 de x, lembra? Eu defini essa sentença como e essa sentença como sendo a G2 de x. Então, o que eu falei para o Maple? Eu falei, olha, a sintaxe do comando subs é subs. Sempre que eu uso um comando, eu tenho que colocar tudo entre parênteses. A sintaxe é substituir o que aonde? Eu quero substituir o valor do S, porque dentro do S está guardado que o A é 5. Então, eu quero substituir o valor do S aonde? Eu quero substituir o valor do S em G1 de x. É isso que eu quero fazer. Porque G1 de x é essa sentença daqui. Então, eu quero substituir quem? O valor do S, porque dentro do S está guardado que o A é 5. Então, vai substituir aqui o A por 5. Eu não preciso pedir para substituir o B, porque eu já defini, já atribuí ao B o valor 1. Então, tudo que eu escrever depois dessa atribuição, o Maple sabe que o B vale 1. Então, o Maple automaticamente vai substituir o B por 1. Tá claro essa sintaxe aqui do comando subs? Aqui. Essa última parte. Olha só. Vamos entender aqui a diferença entre uma função e a coisa do substituir. Quando eu escrevo assim, ó, f de x quer dizer que eu tenho uma função que é de x. Então, se eu escrevo assim, uma função de x é a vezes x ao quadrado mais 5x. Isso é uma função de x que é uma função de segundo grau. Só que nessa função de segundo grau ainda tem um outro parâmetro aqui que é o a. Beleza. Se eu escrever assim, ó, f de 3... Se eu escrever f de 3, simplesmente o Maple vai fazer a vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3. Por quê? Isso aqui dentro do Maple não vai estar escrito assim. Isso aqui dentro do Maple vai estar escrito como? F, dois pontos, igual x setinha, a vezes x ao quadrado mais 5 vezes x. Beleza. Está definida aqui a minha função de x. Então, se depois disso eu escrever f de 3, como essa função é uma função de x, e quando eu escrevo f de 3, o 3 está no lugar do x, então, o Maple automaticamente substitui o x por 3. E vai te dar como resposta 9a mais 3 vezes 5, 15. Porque isso é uma função do x e o 3 está no lugar do x. Então, quando eu peço f de 3, o Maple automaticamente substitui o x por 3. Beleza. Só que aqui eu tenho um a que não tem nada a ver com a história, porque essa função não é de a, essa função é de x. Esse é um outro parâmetro. Então, se em algum momento eu quiser substituir algum valor no a, quer dizer, se eu resolver alguma coisa separado e encontrei que esse A vale 2. Então, eu tenho que falar para o Maple, olha, substitua, quer dizer, subs, aí qual é a anotação do subs? É substituir o que aonde? Então, eu quero substituir o quê? Eu quero substituir o A por 2, porque eu descobri que o A vale 2. Aonde que eu quero substituir o A por 2? Eu quero substituir o A por 2 na função f de x. Então, se eu disser isso para o Maple, subs A igual a 2 em f de x, ele vai devolver, o Maple vai devolver isso aqui. F, dois pontos, igual x setinha, 2x ao quadrado mais 5x. Entende? O Maple vai devolver isso aqui, porque ele vai substituir o A por 2 na função f de x. Entendeu? Só que ali está um pouco mais complicado, porque ali, ó, vamos voltar lá, no Maple. Aqui, o que está acontecendo? Eu tenho o piecewise, que é como eu defino a função que está definida em duas partes. Aí eu tenho x menor ou igual a b, aquele lance também que eu falei para vocês em aula. Isso aqui eu estou fazendo a planilha da melhor forma possível. Mas é claro que você pode fazer o seguinte, se para você acha que vai ficar mais fácil de entender, você pode falar, tá, o b agora vale 1. Então, ao invés de colocar aqui menor ou igual a b, eu posso colocar direto menor ou igual a 1. O que não precisa, porque quando eu ponho B e aqui antes eu já atribuí ao B o valor 1, ele já sabe que aqui o B vale 1. Tanto que ele vai substituir, ó. Tá vendo? Aqui ele já colocou no B1. Agora, eu preciso substituir o valor do A lá na primeira sentença. Então, eu vou substituir o S, porque dentro do S está o valor do A. Então, eu vou substituir S na sentença G1. E depois x maior que B, a sentença G2. Então, apareceu aqui a minha função. Agora eu quero plotar essa função para ver que, de fato, ela é contínua. Então, eu dei um plot
a função g de x. Primeiro, eu posso dar isso aqui sem intervalo, dou simplesmente plot g de x. Aí, não é g de x, é f, né? Por isso que ele deu erro. Então, plot f de x. Aí tá lá. Ele está mostrando que, de fato, olha aqui, a função é contínua em x igual a 1. Agora, eu também posso olhar para essa função e falar assim, esse gráfico não está muito bom, porque o x está variando de menos 10 a 10, e no y, olha, eu estou com uma escala diferente, o y está indo até mais que menos 40, menos, né, que menos 40. Não precisa, então eu defino aqui um intervalo menor para x. Coloco, por exemplo, x variando de menos 3 até 8. Até 8, que é o suficiente para aparecerem essas duas raízes aqui, ó. Aí, quando eu coloco o x variando de menos 3 até 8, eu pego um pedaço do gráfico que está melhor para eu visualizar. Certo? Alguma dúvida? Eu posso passar para o próximo. Tá. Aí, olha só. Justamente, isso aqui a gente fez atribuindo um valor aleatório ao B, porque isso vale para qualquer B. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui o valor do B. Porque o aluno que não tem o áudio nessa planilha, ele fala assim, pô, de onde ela tirou isso aqui? B recebe 1. Por que ela escolheu 1? Posso escolher qualquer valor. Então, aqui, ó, eu vou mudar, ao invés de 1, eu vou escolher 3. O que vai acontecer? Quando eu atribuir ao B o valor 3, o que ele faz? Ele automaticamente, em todo lugar que tiver B, ele vai colocar 3. Então, eu vou encontrar uma função que não vai mais ser essa, porque agora o B não é mais 1, o B vai ser 3, e isso aqui também vai estar diferente, porque aqui está o A, ó. E o A agora vai ser menos 2 vezes 3, menos 7 sobre 3. Então, vai dar um valor diferente aqui. Então, eu vou encontrar outra função diferente, consequentemente, outro gráfico diferente. No entanto, a gente vai ver que esse outro gráfico também é de uma função contínua, como o exercício está pedindo, entendeu? Então, ó, vou dar Enter aqui. Então, agora o B está valendo 3. Vou dar Enter aqui. Vou pedir a f de x para ele mostrar. Aí, aqui, ó, já achou outro valor, claro, porque o A está definido em função de B, e substituiu o B aqui. Vou pedir para plotar. Observa que quando eu apertar para plotar, vai mudar o gráfico. Olha lá, deu um gráfico diferente, mas a função também é contínua como a gente queria. E assim a gente pode ficar brincando aqui, e mudando o valor do B, a tua função vai mudando e, consequentemente, o teu gráfico também. No entanto, todas elas serão contínuas, porque a gente descobriu que para que essa função seja contínua, o A tem que ser igual a isso. Quer dizer, a gente descobriu A em função do B, isso vale para qualquer B. Ok? Tá claro isso? Então, vou tirar esse pedaço aqui, porque a gente já mudou lá em cima. Vamos para outra parte, então. Interseção entre curvas. Aqui eu quero encontrar as coordenadas dos pontos de interseção entre os gráficos de F e G. Então, dou um restart, porque eu estou começando outro exercício. Aí eu tenho uma função f, que é uma função do segundo grau, portanto, o gráfico é uma parábola. Parábola é essa que tem concavidade para cima, porque o coeficiente do termo ao quadrado, que está aqui dentro, o x ao quadrado, é positivo. Então, isso é uma parábola com concavidade para cima. A g é outra função do segundo grau, portanto, outra parábola. Essa agora tem concavidade para baixo, porque o x ao quadrado está aqui dentro, tem um menos na frente. Então, o coeficiente do x ao quadrado é negativo. Essa outra parábola tem concavidade para baixo. Aí eu quero fazer o gráfico dessas duas funções, porque eu quero encontrar o ponto de interseção deles, né? Então, eu quero fazer esses dois gráficos no mesmo. Primeiro, eu vou colocar assim nada. Eu vou colocar só... Aqui, eu quero plotar o gráfico das duas. Quando eu quero plotar mais de um gráfico, quer dizer, mais de uma curva no mesmo gráfico, eu coloco todas as funções entre colchetes, tá vendo? Coloquei a f e a g, as duas entre colchetes. Aí eu olho para esse gráfico e falo, pô, ele não tá bom não. Porque eu não estou nem enxergando direito essa parte, está muito embolado. Por que está muito embolado? Porque no eixo X eu tenho esse tamanho aqui, para 10, e no eixo Y, pô, esse tamanho aqui está representando 100. Então isso não está bom. Então eu vou escolher a janela do gráfico que eu quero enxergar. Ou seja, eu vou escolher valores para X. E aí eu vejo assim, ó, o que está importante aqui? O que está importante é essa parte. Então eu vou me restringir a essa parte, pegando um pedacinho negativo. Então, vou pegar o x de menos 1 até, por exemplo, 8, para pegar essa outra raiz aqui também, da parábola vermelha. Então, vou pegar x de menos 1 até 8. Posso, a princípio, não escolher o y, para ver como é que vai ficar. Olha lá, já está melhor. Mas eu também posso ver assim, não, esse y está muito grande, não precisa ir até 30, não, nem até menos 20. Então, vou escolher aqui um intervalo para y. Por exemplo, y variando de menos 10 até 25.
São de menos 10 até 25, por exemplo. E aí, claro, a gente ainda pode brincar com outras coisas. Se eu quiser escolher a cor, a gente pode colocar color igual, aí entre colchetes eu escolho verde para a primeira função e magenta para a segunda função. Fecha colchete. Ainda, se eu quiser aumentar a espessura para ficar melhor de ver, a gente coloca thickness, que é a espessura, igual a 3. Aí tá lá. Então, a gente quer encontrar esses dois pontos de interseção. Para a gente encontrar pontos de interseção de curvas, é só a gente igualar as duas funções. Então, o que eu quero fazer? Vou tirar isso aqui. Eu quero resolver a equação f de x igual a g de x. Lembrando, f é uma função de segundo grau, g é uma função de segundo grau. Quando igualar as duas, a gente vai cair numa equação do segundo grau. Logo, a gente vai encontrar dois valores. Então, lá, aqui, os dois valores da equação do segundo grau, das raízes dessa equação do segundo grau, são 4 mais raiz de 6 sobre 2 e 4 menos raiz de 6 sobre 2. Beleza. Primeira coisa, o que acontece em geral? Vocês não gostam desses valores assim. Vocês querem esses valores em número decimal. Ok. Eu só posso resolver isso em número decimal se o problema pedir uma aproximação. Por quê? Raiz quadrada de 6 é um número irracional, quer dizer, é um número decimal infinito, que não é periódico. Então, qualquer valor que eu pegue para isso, por exemplo, se eu der aqui, vou abrir uma linha, se eu escrever aqui, evalf, aí, pois é, para eu dizer aqui, evalf, eu vou atribuir a solução dessa equação, isso aqui é equação. Estou pedindo resolva essa equação. Esquece isso que eu escrevi aqui, depois que eu já vou explicar. Estou pedindo resolva essa equação. Eu vou atribuir a solução dessa equação a uma variável. Então, vou chamar de sol, de solução. Então, atribuo essa variável sol de solução à solução dessa equação. Aí, isso aqui está atribuído à variável sol. Então, quero evalf sol. Aí, ó, o que acontece? Ele me dá esses dois valores em decimal, só que isso são aproximações. Porque esses caras aqui são infinitos. Então, isso é uma aproximação com 9 casas decimais. Só posso trabalhar assim se o problema me pedir uma aproximação. Se o problema pedir o valor exato, eu tenho que trabalhar dessa forma. Outra coisa importante. O que acontece? Deixa eu explicar aqui. Mostrar aqui uma coisa na mão. O que acontece? Eu peguei, por exemplo, estou resolvendo uma equação... esqueci de compartilhar. Aqui, digamos que eu vou resolver uma equação de segundo grau, outra, tá? Vou resolver, eu quero dar um solve nessa equação aqui, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Mole, né? A gente sabe que essa equação aqui tem duas soluções. Então, quando eu dou solve isso aqui, ele vai me devolver 2 e menos 2. São as duas soluções dessa equação. Aí eu falo o quê? Ó, atribua a variável sol a solução dessa equação. Então, o que o Maple faz? Na memória dele, ele coloca dentro dessa variável, quer dizer, dentro dessa caixinha que está sendo chamada de sol, ele coloca o 2 e o menos 2. Só que como foram encontrados dois valores, ele associa o primeiro valor que aparece na tela, se foi o 2, ele associa o primeiro valor, uma sol 1. É como se fosse uma solução 1 e uma solução 2. O Maple faz isso automaticamente, quando você atribui a uma variável mais de um valor. Ele atribui, quer dizer, ele vai criando subdivisões naquela variável. Então, ele vai criando índicezinhos aqui, isso é sol 1 e sol 2. Só que isso, para a gente digitar, a gente não digita assim com índice, porque não tem como digitar o índice lá no Maple. Então, a gente escreve sol 1 e sol 2. Isso aqui são as duas soluções encontradas dentro da variável sol. Isso aqui é atribuído, respectivamente, com a ordem que aparece na tela. Então, se o primeiro que apareceu foi 2, ele é o sol 1. Se o segundo que apareceu foi menos 2, ele é o sol 2. Isso aqui, entre colchetes, é a notação de sequência. Quer dizer, quando eu tenho uma sequência assim, A1, A2, A3, isso aqui no meio a gente escreve como A1, A2, A3. E assim por diante, certo? Então, voltando lá, para a gente entender ali o que está vindo depois. Compartilhar o Maple. Então, bom, o que aconteceu? Eu não posso trabalhar com esses valores, a menos que o problema estivesse pedindo uma aproximação. Como essa equação teve duas soluções que estão dentro da variável sol, então aqui, ó, as duas soluções estão aqui dentro da variável sol. Então, aqui, ó, quando eu boto esse hashtag, é porque isso aqui vai entrar como um comentário. Então, aqui é falando que como foram duas soluções, dentro de sol 1 está a primeira, dentro de sol 2 está a segunda.
Ok. Aí, o que a gente quer? O programa está pedindo as coordenadas, ó, as coordenadas. As coordenadas quer dizer que é x e y. As coordenadas são os dois valores. Isso aqui que a gente encontrou são os valores para x, porque essa equação é uma equação em x. Agora, eu preciso encontrar o y correspondente a cada valor de x. Quer dizer, eu preciso saber quanto x foi esse, quanto vai dar o y. Quer dizer, quem é a imagem dele? Quando x foi esse, quem é a imagem dele? Para isso, eu posso substituir o x por cada um desses valores, tanto na f quanto na g. Por quê? Nesses valores, a f e a g são iguais. Então, tanto faz substituir na f ou substituir na g. Então, o que eu fiz? Criei uma variável y1, a qual eu atribuí a imagem do sol 1. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é, eu estou pegando, eu quero a imagem de quem? Eu quero a imagem desse cara aqui. É isso que eu estou fazendo. Eu quero a imagem do 4 mais 1 meio vezes raiz de 6. Só que escrever assim é muito feio. Então, ao invés de escrever assim, a gente coloca que é a imagem de Sol 1. Sol 1 é justamente esse primeiro valor. Só que quando eu peço só isso, ó, tirar isso aqui, a imagem de Sol 1, ele fez isso aqui, substituiu lá na F, porque eu pedi dentro da F. Se eu pedisse dentro da G, obviamente que daria o mesmo valor. Se eu trocar aqui a F pela G, vai dar o mesmo valor que está com uma cara diferente porque ele não resolveu. Mas se eu justamente quiser que ele resolva isso, ó, vou colocar aqui Y1, vou colocar F também, só para você ver que de fato dá a mesma coisa. Claro, porque nas duas eles são iguais. Então, primeiro eu vou colocar aqui. Então, ó, está mostrando o Y1 substituindo na G, aqui, está aqui o Y1. E depois eu pedi F de só 1, substituindo na F, está aqui. Está com uma cara diferente porque não resolveu. Agora eu quero que resolva isso. Então, vou pedir expand, quer dizer, para expandir essa expressão. Então, expand y1. E aqui eu vou atribuir isso aqui ao y1. Só para você ver que é a mesma coisa. Então, eu quero expand y1 e agora eu quero expand y1. Olha lá, deu o mesmo valor, claro. Por quê? Para esse valor, as duas funções são iguais, né? Então, nem precisava ter feito isso tudo. Ok. E aí, eu preciso encontrar o y2. Quem é o y2? É a imagem da Sol 2, ou na F ou na G, tanto faz. Aqui eu coloquei na F. Então, atribuí o y2, a imagem da solução 2. Aí, ele deu a imagem sem resolver, eu pedi para expandir, e eu não vou dar o evalf, não. Porque se eu der o evalf, olha lá, só para você ver. Se eu der o evalf, o que acontece? Eu vou encontrar um valor aproximado, porque o evalf vai me dar esse valor em número decimal, que é uma aproximação. Tá lá. Ok? Logo, as coordenadas exatas são Sol1, Y1, Sol2, Y2. Meus amores, assim, eu sei que eu estou falando um pouco rápido, mas é porque para tentar fazer com que a aula renda, e como isso está sendo gravado em vídeo, e esse vídeo fica disponibilizado para vocês, é claro que vocês podem pegar uma parte que, de repente, ficou rápida demais, depois voltar e assistir aquilo devagar, e com o teu computador do lado. Você pode até colocar para assistir no celular, e com o teu computador do lado, fazendo no meio, quer dizer, repetindo aquilo que eu estou fazendo, enfim. Mas vamos lá, posso continuar para 2? Alguém quer que eu repita algum pedaço? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos para 2. Então, olha só a questão 2. Determine as coordenadas dos pontos de interseção entre as curvas y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado. Aqui eu preciso voltar, fazer aqui uma coisa à mão para você entender, que é o seguinte. Então, olha só. A gente agora quer encontrar o ponto de interseção de duas funções. Uma função é y igual a x ao quadrado.
Quando eu escrevo y igual a x ao quadrado, eu tenho o y como função de x. Beleza. A outra é x igual a y ao quadrado. Ah, detalhe, y igual a x ao quadrado, a gente sabe que é uma parábola com concavidade para cima, com eixo de simetria vertical. Ou seja, isso aqui é uma parábola assim, ó, com vértice na origem. É uma parábola assim. Só sei de cabeça porque essa é muito fácil, né? É a base de todas as parábolas. X igual a y2, agora é o x que está em função do y. Ó, x está escrito como função de y. Então, isso aqui é uma parábola que agora está deitada. Porque é o contrário, é o x que é a função do y. Então, essa outra parábola aqui, x igual a g de y, ela é uma parábola assim. Ó. Ela é uma parábola que está aqui deitada. O que a gente quer? A gente quer descobrir esses dois pontos de interseção das duas curvas. Claro que se o programa fosse um pouco mais difícil, eu não ia conseguir fazer à mão, eu vou jogar isso tudo no Maple. Mas só para você entender a sequência de passos que eu vou fazer no Maple. Quer dizer, o que eu vou fazer no Maple? Primeiro, eu não vou definir essas daqui como funções. Por que não? Porque o y é uma função de x e o x é uma função de y. Então, eu não vou defini-las como funções. Então, eu vou precisar fazer esse gráfico sem ter que defini-las como funções. E aí entra um comando, que talvez alguns lembrem, que é o implicit plot. Observa o seguinte, o plot, que é o comando que a gente estava usando até então, o plot, ele plota funções. O implicit plot, ele plota equações. Como assim equações? Isso aqui é uma função. É o y como função de x. Isso aqui é uma função. Isso aqui é uma equação. Y igual a x2, x igual a y2. Isso aqui são equações. Então, se eu quiser plotar direto assim, sem precisar tê-las definido como função antes, eu uso o implicit plot. Só tem um detalhe. O implicit plot, como ele é um comando já mais complexo, ele está dentro de uma biblioteca. O que é uma biblioteca? O Maple tem 1 milhão de recursos. O que acontece? Se a cada comando que a gente utilizasse, o Maple tivesse que varrer a memória inteira dele procurando aquele comando, ia demorar muito. Então, o que o Maple faz? O Maple compartilha os recursos dele em várias bibliotecas. E aí, quando eu quero um recurso um pouco mais complexo, eu tenho que dizer qual é a biblioteca que eu quero acessar. Então, aqui no caso, a gente quer acessar a biblioteca de gráficos. E sempre que a gente quer acessar alguma biblioteca, o comando que a gente usa é o if e o nome da biblioteca. Então, nesse caso, o implicit plot está dentro de uma biblioteca, que é a biblioteca plots, que é a biblioteca dos gráficos. Então, para eu usar o implicit plot, eu vou ter que primeiro chamar essa biblioteca. Para que eu quero usar o implicit plot mesmo, hein? Para construir esses dois gráficos. Por quê? Usando o implicit plot, eu não preciso defini-las como funções. Eu vou simplesmente pedir implicit plot essas duas equações. E ele já vai fazer as duas parábolas. Certo? Então, vamos voltar para lá. Bom, então olha só. Vou fazer aqui em outra ordem. Olha só, aqui vai começar... Não, deixa eu fazer certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro chamar a biblioteca, o if plots. Estou chamando a biblioteca. Se eu puser ponto e vírgula, isso aqui são todos os comandos que eu tenho dentro dessa biblioteca. Então, eu tenho animação em 3D, animação de curva, vetor e por aí vai. Não precisa aparecer isso. Então, eu venho aqui e coloco 2 pontos. O que é o 2 pontos? O 2 pontos, ele executa aquele comando, mas ele não printa na tela. Então, ele executou. Ok. Eu fiz isso para quê? Porque eu quero usar o implicit plot. Implicit plot, aqui, olha só, eu tenho que ficar toda hora pedindo aqui para ele fazer em texto, senão ele escreve assim em preto. Tá? Mas tudo bem, vamos deixar escrever em preto mesmo. É a mesma coisa que lá no vermelho. Se bem que...
porque vai aparecer do outro jeito. Deixa eu colocar aqui. Implicit plot. E aí eu quero plotar aquelas duas equações. Uma era y igual a x ao quadrado. Tem que ser entre colchetes, porque são duas. E a outra é x igual a y ao quadrado. Aí, digamos que eu não me toque, uma coisa que eu vou te avisar já já, mas coloquei lá as duas. Ele não faz. Porque o implicit plot tem uma diferença para o plot. No plot, se eu quiser, eu posso não definir as janelas, os intervalos de x e de y. No implicit plot, não. O implicit plot só funciona se a gente definir um intervalo tanto para x quanto para y. Então, vou definir aqui para o x. Vou definir um intervalo qualquer, de menos 2 a 2, e no y, de menos 2 a 2. E vamos ver se vai ficar bom, né? Aí, vou aproveitar e escolher uma cor, color red e blue. As duas cores lá entre colchetes, e vou aumentar a espessura para eu enxergar melhor. E aí tá lá. Ele fez lá as duas curvas. Beleza, estou vendo que tem 2 pontos de interseção. Eu quero encontrar esses pontos de interseção. Para encontrar esses pontos de interseção, eu vou resolver o sistema formado por essas duas equações. Então, ó, eu vou dar aqui um solve. Eu quero resolver o sistema formado pelas duas. Então, solve. Entre chaves, para o Maple saber que é um sistema, pode ser entre colchetes também. Eu gosto mais de chave porque faz alusão a sistema. E aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, estou resolvendo essas duas equações. Aí, olha só a resposta dele. X igual a 0, y igual a 0. Esse ponto aqui, beleza. X igual a 1, y1. Esse ponto aqui, beleza. Só que ele ainda acha mais 2 pontos. X é menos 1 menos a raiz dessa equação, Z2 mais E mais 1. E o outro Y é a raiz da equação, Z2 mais E mais 1. Ainda tem, eu não estou conseguindo ver, porque não... Ah, não, mais 2 não, mais 1 só, né? Beleza. E aí, o que... Isso aqui, ele não conseguiu resolver essa equação do segundo grau. Às vezes acontece isso com o Maple, não sei por quê. Aí, o que a gente faz? Fala, pô, isso aqui é fácil de resolver, vamos resolver isso. Então, eu quero solve. Qual foi a equação que ele não conseguiu resolver? Vou passar isso aqui para x. X ao quadrado mais x mais 1 igual a 0, porque é a equação. Isso aqui nada mais é do que esta equação que ele está dizendo aqui, ó, menos 1 menos a raiz dessa equação. Então, vou pedir para ele resolver essa equação. E aí ele resolve e eu vejo que, de fato, a solução é um número complexo, um número imaginário. Então, eu não quero, porque eu só estou trabalhando com números reais, esses 2 pontos aqui são reais. Então, beleza, encontrei os 2 pontos que a gente estava querendo. Só que aqui foi fácil porque a gente estava trabalhando com duas parábolas, né? Agora, a gente vai fazer isso como se fosse não. Agora a gente vai fazer aqui um outro... Ah, só um detalhe, ó. Aqui eu fiz de outra forma, porque eu não fui digitando. Já estava digitado? Mas tudo bem, tudo que está dito aqui, eu falei lá depois para vocês. Então, vamos para o exercício 3. Eu quero as coordenadas dos pontos de interseção, de novo, de f e g, só que agora a f é uma função... Ó, dei restart para começar, né? A f é uma função de primeiro grau, portanto, o gráfico é uma reta. E agora a g é uma função do quarto grau. Então, eu não sei como é esse gráfico. Primeira coisa que eu tenho que fazer é plotar esse gráfico. Aqui não tem problema, porque as duas são funções de x, não preciso usar o implicit plot. Já defini-las como função, então posso usar direto o plot. Então, plot f de x e g de x, ele me dá esse gráfico aqui, eu falo, esse gráfico não está bom não, que eu não estou nem vendo uma das funções, porque de tão apertadinha que ela está aqui. Por que esse gráfico não está bom? Porque no eixo x eu estou com menos 10 a 10, no y eu estou com 0 a 20 mil. Então, ele não está bom. Então, eu venho aqui e defino uma janela para melhorar esse gráfico. Eu vejo que a parte mais importante está aqui, então eu posso definir, por exemplo, uma janela com x variando de menos 5 até 5. E vamos ver como é que vai ficar. Já melhorou um pouco, porque já está aparecendo aqui a reta, mas mesmo assim está ruim, porque o y ainda está muito grande. Então, eu vou diminuir esse intervalo de x para menos 2 a 2. E eu vou até escolher um intervalo para y também. Eu vou pegar o y variando de menos 10 até 10.
y variando de menos 10 até 10. Pronto, agora eu estou vendo aqui os dois pontos de interseção. Ok, quero encontrar os dois pontos de interseção. Para eu achar os dois pontos de interseção, basta igualar as duas funções. Então, vou dar um solve f de x igual a g de x. Quando eu dou solve, são as raízes de 2x à quarta, menos 6x, menos 1 de índice 1, quer dizer, a primeira raiz. Depois, a raiz dessa mesma equação, a segunda, a terceira e a quarta. Ou seja, ele não consegue resolver essa equação do quarto grau. Por quê? Eu não consigo resolver essa equação à mão. Ó, a gente não consegue explicitar o x aqui, que é uma equação do quarto grau que não é biquadrada. Então, a gente não consegue resolver isso. Quando o solve não consegue resolver uma equação, a gente tem que utilizar o fsolve. O que o fsolve faz? O fsolve usa métodos numéricos para resolver aquela equação. O que são métodos numéricos? São métodos que envolvem aproximações. A gente vai estudar vários métodos numéricos aqui no curso de cálculo 1. Então, aí você vai entender melhor isso. Mas, enfim, o que você precisa entender agora é que o fsolve, ele acha um método de aproximações para encontrar aquela raiz. Então, a gente vai encontrar um valor aproximado. Então, use o fsolve, tanto que você observa que o fsolve nunca vai te dar em raiz. Por quê? Ele te dá em número decimal porque ele faz uma aproximação, ele acha aproximações. Então, ó, ele encontrou uma aproximação para esse valor e uma aproximação para esse valor. Só que, às vezes, o fsolve nem consegue te dar todas as raízes. Se eu pedir uma equação um pouco mais complicada, por exemplo, tem nada a ver aqui com a situação, mas só para exemplificar. Se eu pegar uma equação assim, ó, solve, eu quero resolver a equação seno de x, seno no meio é sin de x, igual a x. Observa que isso é uma equação simples, né? É uma equação simples e que ele só consegue encontrar uma solução. E, no entanto, se eu pedir para plotar, ó, plot, vou pedir para plotar sin x e x. Olha lá o gráfico. Aqui, aliás, eu vou trocar isso aqui para x ao quadrado. Sendo x e x ao quadrado, que vai ficar mais fácil da gente enxergar. E aí, aqui eu quero que plote seno de x e x ao quadrado. Olha lá. Então, plotou. Vamos só melhorar esse intervalo, porque aqui está muito grande, então aqui ficou apertado. Vou botar o x de menos 3 a 3, né, que é mais ou menos aqui no pi, pi é 3,14. E o y vou pedir só até 5, né? Porque observa que isso aqui é senoide. A senoide varia de menos 1 a 1. Então, aqui eu vou pedir o x variando de menos 3, que é quase menos pi, até 3, que é quase pi, e o y variando de menos 2 até 2, porque a senoide só varia de menos 1 a 1, né? Então, olha só, observa que eu estou vendo que tem dois pontos de interseção. No entanto, quando eu dou um solve no seno de x igual a x ao quadrado, ele não resolve nada. Ó. Ele diz que é a raiz de x ao quadrado menos seno de x. Se eu der um fsolve agora, ele vai usar um método numérico, olha só o que acontece. Olha lá, ele só acha um valor que é o zero, que é esse valor de cá. Ele não consegue encontrar esse. Ou seja, nem sempre o fsolve te dá todas as soluções, como conseguiu dar aqui. Ele nem sempre, como conseguiu dar aqui, né, nesse outro fsolve que ele deu as duas soluções, ele nem sempre consegue dar todas. Quando ele não consegue dar todas as soluções, eu dei um fsolve, ele me deu só o zero, que é essa. Eu estou vendo que tem outra aqui. O que eu faço? Eu escolho uma janela que contenha essa solução. Só que é muito importante que essa janela só contenha uma solução. Então, no caso, se eu quero que contenha essa, eu vou pegar, por exemplo, o x variando de meio até 1. Porque essa solução está aqui nesse intervalo, de 0,5 até 1. Então, eu venho aqui no fsolve, ó, e digo assim, fsolve seno de x igual a x ao quadrado, vírgula, escolho a janela que eu quero. Eu quero que ele foque no x de meio até 1. E aí ele vai me dar essa segunda solução aqui, ó. Vou dar Enter. Olha lá, 0,87, que é o valor dessa solução de cá. Certo? Aqui eu dei o exemplo para o que eu tinha antes aqui, para F para G. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso não tem nada a ver com o exercício que a gente está fazendo. Só para te exemplificar o fsolve. Bom, alguma dúvida? Ou posso prosseguir para outro tipo de exercício?
Posso seguir, então? Beleza. Agora eu estou querendo o exercício da lista 4. Então, vamos voltar aqui para a minha mão. Agora eu quero um exercício da lista 4 que fala sobre... Aqui. Eu quero um exercício da lista 4, que é o exercício 5, que agora diz: encontre valores para os parâmetros em cada item para que a função seja contínua e derivável. A gente fez o primeiro exercício da aula, foi só para contínua. Agora a gente quer contínua e derivável. Bom, para ela ser contínua, a gente já sabe. Para ela ser contínua, a imagem do limitante, aqui do limitador, que é o 3, a imagem dele pela primeira sentença tem que ser igual à imagem dele pela segunda sentença. Por quê? Aonde essa sentença terminar, quer dizer, onde essa curva terminar, a outra tem que começar, para ela ser contínua. Para ela ser derivável ou diferenciável, primeiro, é necessário que a função seja contínua, que a gente já vai ter feito. E segundo, é preciso que a derivada nessa sentença, aplicada a esse valor, seja a mesma derivada nessa sentença aplicada a esse valor. Ou seja, quando eu derivar essa expressão e substituir o x por 3, tem que dar a mesma coisa que quando eu derivar essa expressão e substituir o x por 3. Então, olha só, ficaria o seguinte, deixa eu copiar aqui essa função. A função que a gente tem é f de x igual a 6 menos x menos 2 ao quadrado, se x é menor que 3, e ax mais b, se x maior ou igual a 3. Ou seja, uma parábola para valores menores que 3 e uma reta para valores maiores que 3. Então, a gente já sabe que, para ela ser contínua, quando eu substituir o 3 aqui, quer dizer, se eu definir isso aqui como uma G1 de x, né, para poder fazer no Maple, e definir essa outra sentença como uma G2 de x, a f toda a gente tem que definir usando piecewise, porque ela é uma função por parte. Mas se eu quero usar separadamente cada sentença, eu defino isso como uma outra função, Então, para ser contínua, G1 de 3, G1 de 3 tem que ser igual a G2 de 3, para ser contínua. Para ela ser derivável, além dela ser contínua, eu preciso que a derivada da G1 no 3 seja igual à derivada de G2 no 3. Só que no Maple, como é que a gente escreve derivada? Para a gente escrever derivada no Maple, tem que ser Dzão, abre parênteses, G1 no 3. Tem que ser igual a Dzão, G2 no 3. Certo? E aí a gente precisa dessas duas condições. Então, a gente precisa resolver esse sistema. Então, eu vou dizer para o Maple, solve o sistema G1 de 3 igual a G2 de 3 e a derivada de G1 de 3 igual a derivada no G2 de 3. Então, vamos voltar lá para o Maple. Então, olha lá, dei um restart, porque eu estou começando um exercício novo. Primeiro, eu vou definir a f usando piecewise, porque ela é uma função definida por várias sentenças. Aí, eu quero que ela apareça para ver se ela está certa. Aí, aqui, eu dou um f de x, ela apareceu lá exatamente o enunciado. Agora, eu vou pegar essa primeira sentença e definir como uma f1. Essa segunda sentença, definir como uma f2. Então, ó, f1 lá a primeira, f2 é a segunda. E agora, eu peço, então, para resolver o sistema formado por f1 de 3 igual a f2 de 3, está aqui, e a derivada de f1 no 3 igual a derivada de f2 no 3. Aí ele resolve e encontra que o a são duas variáveis aqui, né? A e b. Ele encontra que o a é menos 2 e que o b é 11. Então, eu atribuí ao a o valor menos 2 e atribuí ao b o valor 11. Agora, eu peço para plotar, para eu ver que, de fato, essa função está contínua e derivável. Então, olha lá. Na hora que plota, a gente vê que realmente o limitante, que era aqui o 3, ó, ela é contínua e é derivável, porque não tem nenhum bico aqui, né? Quando tem um bico, ela não é derivável. Por exemplo, essa função aqui, que a gente fez lá antes, ó, essa aqui, ela não é derivável no 3. Por quê? Eu tenho esse bico aqui. Isso quer dizer que se eu fizer a derivada por esse lado, ó, aqui a derivada vai dar 1/3, né?
a derivada aqui é menos 2. Ou seja, a derivada pela esquerda é diferente da derivada pela direita. Então, ela não é derivável no 3. E graficamente, porque tem esse bico. Entendeu? Observa, agora essa aqui já é derivável, porque aqui, ó, não teve nenhum bico aqui no 3. Porque a derivada pela sentença da esquerda deu igual a derivada pela sentença da direita. Certo? Alguma dúvida? Querem que eu refaça algo? Ok. O exercício B, deixa eu mostrar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer o exercício B, senão não vai dar tempo da gente fazer nada de otimização. Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar lá mesmo. Vamos fazer agora um exercício de otimização. Aí depois vocês dão uma olhada sozinhos nesse aqui do item B. Porque o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar para vocês a planilha e vou disponibilizar para vocês o vídeo. Então, como eu vou disponibilizar a planilha, vocês também podem mexer na própria planilha, entendeu? E o vídeo vocês podem assistir com as explicações, tá? Então, depois vocês olham esse B aqui sozinhos e eu vou fazer aqui agora um exercício de otimização. Os exercícios de otimização estão na lista... Deixa eu achar aqui a lista. Estão na lista 3, né? Deixa eu só achar aqui a lista 3. Vou fazer aqui um exercício difícil, que é o 10. Deixa eu mostrar aqui o exercício. Olha só o que o exercício 10 está dizendo. Olhando aqui o exercício 10, enquanto eu vou pegando uma folha. Olha só, o exercício 10 está falando o seguinte. Deseja-se fabricar um recipiente cilíndrico circular. Então, eu tenho cilíndrico circular, aberto, ou seja, não tem essa tampa, aberto, do lado superior, e com capacidade de 240 centímetros cúbicos. Bom, capacidade de alguma coisa é o volume. E a gente sabe que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Porque a gente pode pensar nesse cilindro como sendo esse círculo da base que foi empilhado, empilhado, empilhado até chegar aqui em cima. Né? Assim como, se eu pegar, por exemplo, qualquer prisma, né? Se eu pegar aqui um prisma de base triangular. Um prisma de base triangular. O volume desse prisma de base triangular também é a área da base vezes a altura. Porque eu posso pensar como esse triângulo da base que eu fui empilhando, empilhando até chegar lá em cima. Bom, beleza. Então, o volume do cilindro, a área da base vezes a altura, que no caso do cilindro, a área da base é a área do círculo. Então, πr ao quadrado vezes h. Então, estou aqui. Isso foi dado que é 240. Então, π vezes r ao quadrado vezes h tem que ser igual a 240. O material, porque isso aqui foi o dado do problema. Se for o problema medir, eu deixo isso aqui separado. O material profundo custa R$ 3,00 por centímetro quadrado. Então, está se referindo à área do fundo. R$ 3,00 por centímetro quadrado. Tá. Então, aqui nesse fundo, que é esse círculo, eu pago R$ 3,00 por centímetro quadrado. E o material para as laterais custa R$ 2,00 por centímetro quadrado. Então, quer dizer que nessa lateral eu pago R$ 2,00 por centímetro quadrado. Suponha que não há desperdício de material e que, portanto, o custo da fabricação depende somente das dimensões do recipiente. Quais são as dimensões correspondentes ao menor custo de fabricação? Bom, esse tipo de problema, o que é muito importante é a gente identificar o que a gente quer maximizar ou minimizar.
Aqui, no caso, a gente quer minimizar, porque a gente quer o menor custo. Então, a gente quer minimizar o quê? A gente quer minimizar o custo. Então, a gente precisa encontrar uma função que dê o custo. O custo está ligado a esses valores. Ó. Então, o custo ele é de R$ 3 por centímetro quadrado na base. Mas na base eu tenho quantos centímetros quadrados? Eu tenho essa área aqui, que é πr ao quadrado. Então, na base eu tenho π, vou colocar isso aqui em vermelho para ver que está associado à base. Na base eu tenho πr ao quadrado, centímetros quadrados. E eu pago R$ 3 por centímetro quadrado. Então, eu tenho 3 vezes πr ao quadrado. Mas, na lateral, essa lateral aqui, quando a gente planifica, ela vira um retângulo, não é isso? Se eu planificar a lateral desse cilindro, pensa, se eu corto aqui e abro e planifico, isso vira um retângulo. Retângulo esse, cuja altura é a altura do cilindro, que eu chamei de H, e cuja base é o comprimento dessa circunferência da base. Se é o comprimento, é 2πr. E então, essa área aqui dessa lateral vai ser a área desse retângulo, que é a planificação dessa lateral. A área do retângulo, 2πr vezes h. Então, eu tenho 2πr vezes h centímetros quadrados, pelos quais eu pago R$ 2 por cada um. Então, é 2 vezes isso. Ou seja, reescrevendo, o meu custo é de 3π vezes r ao quadrado mais 4πr vezes h. Só que aqui eu estou com um problema. Por quê? Eu estou com um custo em função de duas variáveis RH. Eu não posso tê-lo em função de duas variáveis RH. Eu preciso tê-lo apenas em função de uma delas. Então, o que eu vou fazer? Por essa informação dada pelo problema, eu tiro o valor de uma delas em função da outra. Então, eu vou tirar, por exemplo, o H em função do R para substituir aqui. Que aí eu vou ter o custo só em função de R. Fazendo sua mão, ficaria assim, ó. H vai ser 240 dividido por PR2. Aí eu pego esse valor do H, substituo aqui. E aí eu fico com o custo é 3π R2 mais 4π R vezes 240 sobre PR2. Agora eu estou com custo só em função de R, ou seja, o custo é uma função de R. Uma vez achada a função que a gente quer maximizar ou minimizar, aí a gente vai achar máximo e mínimo de uma função. Quer dizer, vai derivar, igualar a zero. Quando a gente deriva igual a zero, a gente tem os nossos pontos críticos, que são os candidatos a máximos e mínimos. Aí a gente faz um estudo do sinal da derivada, porque o estudo do sinal da derivada nos dá o crescimento da função. Se a gente descobrir que a função é crescente antes do valor e decrescente depois, é porque o valor é o máximo. Se ela for decrescente antes e crescente depois, é porque o valor é o mínimo. Né? E quem dá o crescimento da função é o sinal da derivada. Então, vamos lá. Vamos fazer agora isso no Maple. Vou pegar isso aqui, passar isso aqui lá para o Maple. Então, isso aqui é exercício 10 da lista 3. E aí, vamos começar. Então, vou dar restart. Já estou rouca, estou dando aula desde as 7 horas da manhã. Restart. Aí, vamos definir a nossa função C. Então, o C, que é o custo, é uma função de R. Então, C, dois pontos, igual R. Assim, claro que você pode colocá-la como função de X, mas vamos treinar um pouquinho e escrever também como função de R. 3 vezes π. O π tem que ser o P com letra maiúscula, para ele identificar que é o π a constante, né? Vezes R, que tem que ser o mesmo R de lá, R ao quadrado, mais 4 vezes, estou copiando daqui do que eu encontrei lá à mão, né? 4 vezes π vezes R, vezes 240 sobre π vezes R ao quadrado. Gente, você pode abaixar um pouco a tela, por favor? Do Maple? Está cortando. O máximo que está indo é isso, está cortando ainda. No meu tá, não sei se tá no de todo mundo. Estranho. É porque ele não... Peraí.
Fazer assim, Agora pronto. foi. Aqui, tá? Então, isso aqui, ó, eu copiei do que eu tinha feito ali à mão. Espero que eu tenha copiado certo. Tá. Então, isso aqui é o nosso custo definido em função de R. Aí, para eu ter uma ideia, eu posso até pedir para plotar o custo. Então, vou dar um plot C de R, porque isso é uma função de R. Plot C de R. Primeiro, eu coloco sem nada. Aí, estou vendo lá, ó. Aí, vejo, esse gráfico tá bom, não, está indo até 4.000, até menos 4.000. Então, vou pegar aqui um intervalo menor. E outra coisa importante. Se eu estou trabalhando com uma função de R, eu tenho que ver quem é o domínio dessa função, né? O R é o raio daquele círculo. Então, claro que não tem sentido eu trabalhar, por exemplo, com raio negativo e nem com raio zero. Então, na verdade, o domínio dessa função é de zero até mais infinito. Porque com um volume constante, quanto maior o raio, quer dizer, quanto maior a base, menor vai ser a altura para o volume se manter constante. Mas, teoricamente, eu posso ter uma base gigantesca, quer dizer, uma base tendendo no infinito, e uma altura que vai estar tendendo a um valor muito pequeno, um valor ali próximo, sei lá, um valor ali muito pequeno, para na hora que eu multiplicar o volume ser constante igual a 240. Então, aqui eu vou escolher como intervalo de 0 até, por exemplo, ali pelo gráfico eu já estou vendo que eu tenho de fato um mínimo ali antes do 5, né? Então, eu vou escolher de 0 até 10. Aí, ó, tá aqui, eu estou vendo que tem algum mínimo por aqui. Eu quero descobrir esse mínimo. Então, para eu descobrir o meu ponto crítico, que é o meu candidato a máximo mínimo, eu tenho que derivar. Então, vou fazer desão de C de R. Aliás, eu vou resolver logo a equação. Eu quero resolver a equação onde a derivada é zero, né? Onde a derivada é zero são os meus pontos críticos. Eu vou pedir para resolver essa equação. Aí ele só está me dando um valor, porque essa equação está complicada. Então, eu vou ter que apelar para o fsolve. E aí, o fsolve ele não conseguiu resolver essa derivada. Por quê? Ele não conseguiu resolver essa derivada aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, não vou fazer isso direto. Eu vou primeiro só pedir a derivada de C de R. Aí ele encontrou aqui a derivada. Agora eu vou pedir para resolver, solve, isso aqui que foi a derivada, igual a zero. Dá um Ctrl C aqui, Ctrl V, já está cortando a tela de novo, né? Peraí. Mas aqui eu não tenho... tá. Então, solve isso aqui igual a zero. Aí, ó, ele está me dando esse valor aqui, que é o valor exato, esse outro valor, que é um valor complexo, só porque tem um i aqui no meio, esse outro valor, que é um valor complexo, porque tem um i aqui no meio. Isso, ó. Então, o valor que a gente está querendo é esse. Aí, o que vocês fazem? Que vocês ficam indignados quando a gente desconta ponto na prova. Vocês colocam, então o valor que minimiza a função é esse, porque só teve um valor para o qual a derivada é zero. Não pode, porque eu não tenho a garantia de que esse valor de fato é mínimo. Quem é que garante que ele não é o máximo? Aí você poderia falar, eu estou vendo aqui no gráfico. Bom, tudo bem. Eu posso pegar esse valor aqui, Ctrl C, ou se eu fizer isso aqui, vou atribuir a solução dessa equação a uma variável S. Aí o que acontece? Tem três soluções. A que eu estou querendo é S1. Então, se eu vier aqui e der um evalf S1, vai encontrar uma aproximação para aquele primeiro valor lá, 3,7. Aí uma justificativa, se você estiver fazendo isso no Maple, pode até ser o seguinte, beleza, esse é um ponto crítico, portanto, isso é um candidato a máximo ou mínimo, e por leitura gráfica, verificamos que ele, de fato, é um mínimo, porque ele está aqui assim, ele realmente é um mínimo, né? Não é máximo, porque eu não tenho nenhum máximo local aqui. Se você tiver com o Maple, você pode justificar por leitura gráfica. Se você não tiver com o Maple, aí você tem que resolver a equação, quer dizer, você tem que dar um solve agora na inequação da derivada, que foi isso aqui. Ctrl V. Eu quero fazer a derivada maior que zero. Onde a derivada é... derivada maior que zero. Onde a derivada é positiva é porque a função é crescente. Então, a derivada é positiva no intervalo aberto nesse valor, cuja aproximação é essa, até mais infinito, e eu vou resolver, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, vou resolver em equação onde a derivada é negativa. Então,
que vai dar no intervalo de menos infinito a zero, que não interessa, porque está fora do meu domínio, então no intervalo de zero até o valor. Só que onde a derivada é negativa é porque a função é decrescente. Onde a derivada é positiva é porque a função é crescente, que é exatamente o que a gente vê aqui. Ó. Antes daquele cara, 3,7, que está mais ou menos aqui, a função é decrescente e depois ela é crescente. Então, a gente tem um mínimo local nele. Mas mesmo sem o gráfico, só por essa resposta aqui. Porque onde a derivada é positiva, a função é crescente. Então, ela é crescente depois do valor, porque é dele até mais infinito. Onde a derivada é negativa, ela é decrescente. Então, ela é decrescente antes do valor, que é de zero até ele. Aí, se decresce antes dele e cresce depois dele, então ele é um mínimo. Então, a resposta é a função... Aí, qual era a pergunta exata? A gente quer quais são as dimensões correspondentes ao menor custo. Então, a primeira dimensão é R igual a isso aqui. Se o valor, se estiver pedindo o valor exato, tem que ser isso. R igual a isso. Se pedir uma aproximação, R igual a isso. E aí, a altura, a gente volta lá onde estava a altura, a gente tinha tirado que H em função de R, a gente tinha feito isso na mão, H, 2 pontos, igual R, setinha, a gente tinha encontrado 240 sobre π vezes R ao quadrado. A gente tinha encontrado isso aqui para o H. Isso veio do volume, né? O volume, que era π R ao quadrado vezes H igual a 240. A gente isolou o H, chegou nisso. Então, para encontrar o H, é só a gente fazer H lá daquele valor. Se a gente quiser, tá, Ctrl C, para encontrar a imagem dele, quiser a altura correspondente a ele. Então, lá, a altura deu essa. Se a gente quiser, para ficar mais bonitinho, a gente pode dar um expand, para pelo menos isso aqui ficar melhor. Vamos ver se melhora. Não melhora nada. Não tem jeito não, nem adiantou esse expand mesmo. Ah, sim, claro, porque não tem nada aqui para expandir de potência. Enfim, tem que ficar mesmo, assim mesmo. Então, isso aqui é o valor exato, R igual a isso, e H igual a isso, e o valor aproximado seria um evalf, se eu atribuir esse H aqui ao um H1, então, vou atribuir ao H1 esse valor. E aí eu dou um evalf H1, daí eu tenho uma aproximação para esse valor do H. Certo? Meus amores, dúvida? Se eu posso disponibilizar o que está no papel também nesse, né? Esse último exercício do cilindro. É isso, Bia? Esse último exercício do cilindro que você quer do papel? Tá bom. Vou tentar achar aqui. Foi meio confuso, mas olha só. Você vai ter isso tudo no vídeo, né? É só você passar lá de volta no vídeo. Mas eu vou tentar achar aqui sim, tá? É porque acabou ficando um pouco confuso. Eu posso até na próxima aula tentar fazer isso mais organizado. Mas é porque eu fico tão agoniada com o tempo, querendo fazer render bastante, que fica meio desorganizado. Bom, meus amores, então, agora é o seguinte. Ainda vou dar outra aula agora, de umas 3, e precisa ter um tempo para renderizar o vídeo, porque está levando 10 a 15 minutos para renderizar o vídeo, porque o vídeo é muito grande. Então, aliás, deixa eu dar logo aqui um stop na gravação.